quando eu entrei na restauração, eu tive que abafar o meu lado artístico, tá? Porque é técnica. Eu vou interferir apenas na área de lacuna da obra. Então, eu faço todos os exames, a gente faz mapeamento de danos, fotografias, exames científicos mesmo, coleta material, tem um craquelê, tá? Que é as rachaduras da pintura. Aí tem uma perda, aí eu vou ali naquela perda, pego, levo no microscópio, vejo quantas camadas de tinta tem, faço um corte estratigráfico, levo para análise laboratorial para identificar o tipo de pigmento, a base de preparação da tela, toda essa parte, a identificação do tecido. Tudo identificado, o material que foi usado. Tudo. Tipo a gente faz um dossiê antes da restauração. Tá? E aí a gente tem uma série de teóricos da restauração que são super importantes para a área, né? Porque a restauração não é uma profissão nova. Ela é uma profissão que já existe há muito tempo. Então, essa profissão também vai evoluindo, tá? E aí a gente tem, principalmente nos períodos de guerra, tá? Que as obras foram bombardeadas e aí a Europa se estrutura, né, para recuperar esses acervos que tinham sido danificados, e aí começam a serem construídos e implementados nas instituições os centros de restauração. Já existiam anteriormente, lá no final do século XIX, início do século XX, né? E até anterior. Porque a profissão sempre existiu, só que ela não tinha esse caráter mais técnico e científico, né? E então a gente estuda todos esses teóricos da restauração. E aí hoje a gente tem vários atuais, né? Salvador Munhoz Vinhas, que trata da restauração como agente comunitário, que a comunidade tem que se envolver na restauração para se apropriar daquele bem, para entender aquele bem. Não adianta a gente restaurar e no outro dia está tudo sendo pichado. Então tem que ter esse trabalho com a comunidade. Né? É o mais difícil. É o mais difícil, tá? E isso é um trabalho... E a profissão, ela é confundida com o artesanato, sabe? E a gente... Isso que já existe, né? Com artesanato. Com artesanato, porque as pessoas acham que tem habilidade manual, que usar uma cola... cascoresca, cola tenaz, branca e uma tinta acrílica por cima de uma obra a óleo, vai restaurar. Às vezes, assim, ó, é só uma limpezinha. E não é só uma limpezinha. Envolver a comunidade, eu comecei a rir, porque teve um caso que tu deve saber, claro, Pedro, não sei, que acho que uma comunidade estava limpando uma igreja. E aí passaram, acho que, sei lá como é que estava limpando, e apagou o rosto de um santo. E aí uma senhora foi lá e pintou conhecida, por cima. Né? Dona Cecília. Tu vê. Só que assim, era uma pintura que uma criança faria, entendeu? E estragou de vez o negócio, não tinha como. Por isso que o trabalho é um trabalho científico hoje, né? Tem todo um envolvimento. E quando a gente não tem informação nenhuma da obra, tá? A obra chega, a gente tem a assinatura do artista ali. Aí eu vou procurar quem é esse artista, o acervo dele, que período que ele estudou, qual é a cidade, qual é a formação dele, se ele pintou aquele quadro recentemente. Mas a gente consegue já, percebendo nesses exames, aproximadamente uma idade da obra. A gente não consegue dar uma datação. Claro. Mas a gente sabe que, uma época. Que determinadas cores foram sintetizadas, né? Tô me engasgando já. Sintetizadas em alguns períodos da história, né? Tá. E aí se foi usado um azul, principalmente os azuis e os vermelhos, eles dão as datações das obras. E o chumbo, né, as pinturas. Então a gente sabe que naquele período, então essa obra, chumbo, a pintura, o branco de chumbo, por exemplo, né, que hoje a gente não usa mais. De chumbo. É porque é tóxico, né? Aí muitos artistas morriam intoxicados, né? Então a gente sabe, se tem um branco de chumbo, essa obra já tem uma certa data. Então eu posso dizer, do século XVIII, tá? Por exemplo. E então é um trabalho assim, eu confesso que eu sou apaixonada, realizada. Legal, Andréia, claro, aqui em Pelotas, quais são as pinturas que já foram restauradas nesse nível de cuidado que tu está descrevendo? Bem, a gente restaurou muitas obras do Museu de Arte Leopoldo Gottuso, né? Porque é um museu da universidade também, a gente tem essa parceria, né? E da prefeitura também, do Paço Municipal, mas eu tive agora recentemente, já vi que elas não estão em bom estado de conservação. Telas? Telas do acervo do Paço, mas eu já vi que
estão posicionadas em paredes que têm umidade, aí o ar-condicionado fica pingando em cima da tinta, aí a tinta vai ficando esmaecida. Você não consegue ensinar os caras da prefeitura, imagina da comunidade, né? Não vou falar, mas é difícil, tá? E aí, os do Museu da Baronesa, a gente trabalhou. E a Bia tem um papel importante, porque a Bia, quando foi secretária da Cultura de Pelotas, ela me chamou, André, vamos fazer um trabalho, vamos... Porque eu trabalhei... é tanta coisa, gente. Eu trabalhei com a Bia quando eu morava em Porto Alegre, tá? Porque antes de eu virar professora, eu tive um ateliê de restauração. É que eu tô voltando, indo. E eu morei 10 anos em Porto Alegre, tá? E atuava para as instituições. Eu tinha uma empresa com uma sócia, que é a Naida Vieira Correia, que é uma restauradora muito querida e muito minha amiga, em Porto Alegre. E aí a gente trabalhou muito esse período e como prestadora de serviços para os museus, para as instituições, fazíamos projeto cultural. A Bia era a nossa produtora cultural na época. Aí a gente fez muitos projetos juntos, né? E tínhamos outro projeto com o William Pavão Xavier, que é de Rio Grande, que estava em Porto Alegre, e a gente restaurou os quadros da Câmara do Comércio de Rio Grande e as pinturas murais do Palácio do Comércio, lá onde é o Clube do Comércio. A Sofia nasceu nessa época, né? A minha filha. Que idade tem a Sofia? A Sofia faz 20 agora, dia 3 de junho. Que legal. E o que ela está estudando? Ela está estudando cinema de animação. Ah, que bacana. Artística também. É. E o teu outro filho, como é que é o nome? O Arthur. O Arthur está seguindo os passos do pai. Ele entrou na medicina agora, da Católica. Legal. E que idade ele está? Ele está com 18. Ele não estava ali ontem na Católica de noite? Pá, devia estar. Nós estava junto, então. Ô, Andréia, mas tu estás falando de telas. Tem alguma pintura em parede? Eu estava pensando nisso. Tem. São usadas essas mesmas técnicas que tu está referindo? Um pouco diferente? Não, são diferentes. Os materiais constitutivos das paredes são diferentes das telas, né? Então, são materiais completamente diferentes. E também uma coisa interessante da pintura, e que também é um mito, que tudo que a gente coloca na restauração, a gente tem que poder retirar. Eu ponho um adesivo, injeto um adesivo na parede, eu não consigo retirar esse adesivo da parede. Então, a única coisa que é totalmente reversível é a parte pictórica, tá? Porque eu vou botar... Parte o quê? Pictórica, de pigmento, pintura, né? Perfeito. Aí, eu faço por exemplo, eu faço todo o tratamento do suporte de uma pintura, de uma tela, tá? A tela pode ser suporte madeira, metal, parede. Eu faço esse tratamento. Se o reboco está caindo, eu consolido o reboco, para depois interferir na pintura, tá? E aí eu sempre faço uma interface. Então, o que for uma intervenção minha, como restauradora, vai ficar evidente num exame de luz, UV, por exemplo. Então, não fica evidente a olho nu. Tá? Ou a 1 metro de distância, dependendo da técnica. Porque a gente tem técnicas para isso. É isso que eu ia falar. É um trabalho extremamente técnico que eu tive que abafar o meu lado artístico, né? Que eu tenho essa formação. Isso facilita também a minha vida como restauradora, né? Porque, como eu falei, eu misturo tinta há muito tempo. Tem toda a cozinha das artes, assim, que isso é super importante, né? E só com a prática, né? E a questão da cor é muito difícil, porque tu está trabalhando uma cor que já teve esmaecimento, as intempéries, e aí não é a mesma cor pronta da paleta. Tu tem que chegar naquela cor já esmaecida. E aí eu digo para os alunos, coloca um verde. Que verde? Como é que eu vou botar verde, sabe? E aí o meu olho já está treinado. Vou lá na mistura, ponho o verde e diz... Ai, professora, sabe? Eles ficam muito desconfiados. E para mim, eu já brinco, é magia, né? Mas não é. É muito trabalho e muito estudo. Mas tem algumas pinturas aqui de Pelotas que tu pode destacar quais os principais prédios que têm pinturas históricas? Murais. Pintura na parede, a biblioteca pública, por exemplo, elas nunca, que eu tenha conhecimento, nunca foram restauradas, tá? Quantos anos tem? Mas tu não sabe quanto tempo tem a biblioteca? Eu também. E datas, assim, não me perguntem, eu sou péssima para datas. Mas a gente tem a nossa catedral. Sim, que é o único caso que me vem na cabeça, que é lindo, já foi restaurado, lindo. Né? Mas os casarões, eles tinham também. É que as famílias vão reformando, não tem um profissional adequado, muitas vezes, para fazer o trabalho. É um trabalho caro, não é um trabalho barato, né? Claro. E porque tem toda essa expertise por trás. Sim, deve ser muito caro, né, fazer isso. Não, é caro, mas também não é tão caro, sabe? Muita coisa é importada e isso encarece, tá?
E aí é uma mão de obra especializada. Eu não posso contratar qualquer pintor para fazer. Eu não posso contratar um artista para fazer. Que é completamente diferente. E a pressa é inimiga da perfeição. E uma restauração, e cada obra, assim, eu ensino, olha, isso aqui é um craquelê de envelhecimento, por exemplo. É um craquelê de uma batida que a obra sofreu. Eu já sei isso. Então, assim, quando é um craquelê de envelhecimento, ele vai acompanhar a movimentação da tela. A tela vai reagir, em dias úmidos ela vai ficar mais frouxa, em dias secos ela vai tensionar, e isso vai trabalhar. Então, essa tela vai ter um craquelê de envelhecimento que é uma retícula. Característico. Mas ela pode ter uma pancada, sofrer uma pancada, e não vai aparecer o craquelê agora. Sim. Mas daqui a 20 anos aparece lá, e aí o craquelê em espiral, por exemplo. Sabe? Então, depois que eu virei restauradora, o meu olho passou. Eu nunca mais fui numa galeria de arte ou num museu apreciar a... Tu fica procurando... Eu fico. A luz tá errada. O sol tá batendo, essa porta tá aberta, vai entrar chuva, esse tipo de coisa, assim. Eu fico observando os problemas. Que ser artista facilitou a tua profissão de restauro, mas tu restaurando te qualificasse muito mais como artista? Não posso te dizer porque eu nunca mais pintei. Não? Não. Quanto tempo faz que tu não pinta? Ué, mas se... Eu tenho um ateliê em casa, tá? Eu tenho um ateliê muito legal em casa, assim, e eu não consigo, porque eu trabalho muito. Eu achei que eu fosse ter momentos de ócio, assim, né? Sim. De lazer, para pintar. Mas tu chega a restaurar alguma coisa na tua casa, no teu ateliê? Eu gosto, eu faço coisas em casa também. Legal. Porque é o que é a minha hora vaga também, sabe? Teu trabalho é teu lazer também. Que legal. Mas assim, hoje eu não pego mais nada, né? Porque eu trabalhei muito privado, hoje eu não posso, estou na universidade, mas assim, as pessoas, André, eu quero que seja tu que faça. Eu disse, então é o meu tempo. Eu tenho um Cristo de um amigo de Porto Alegre que eu tô o Ângelo, que eu estou removendo a repintura dele há 3 anos, por exemplo. Ou mais, antes da pandemia. Nem sei, porque com a pandemia eu perco também Porque com bisturi eu tenho que estar numa tranquilidade para tirar a camada pictórica, para não afetar. Então, assim, a paciência é fundamental, assim, no trabalho de restauração. Que legal.